E estamos de volta com o nosso Talkcast Febrac no espaço Mega Super da 46ª Expo Inter RS Innovation Agro. Hoje eu tenho a honra de conversar com a presidente da Associação de Criadores de Jersey do Rio Grande do Sul, Ângela Marasquim. Bom dia, seja bem-vinda ao espaço do RS Innovation. Bom dia aí todo o pessoal da Febrac, né, que disponibilizou esse espaço bem legal aí para os nossos associados. Eu quero saber quais são os planos da Jersey, o que está vislumbrando, né, para a raça e como nós estamos aqui na feira. A Jersey é uma das raças mais antigas que a gente tem dentro do Herdbook, né? Então, a Associação dos Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul, ela tem 75 anos, né? Então, já é uma das associações também mais antigas, né? Mas a gente não pode viver de tradição, né? Então, exatamente. a gente tem que continuar inovando, a gente tem que continuar evoluindo e trabalhando dentro do sistema. A raça Jersey em si é uma raça que tem crescido muito nos rebanhos. Alastrado, né, pelo quê? Embasado por quê? A gente é uma raça que ela tem um leite de muita qualidade, então Sim. teor de sólidos alto. Nós estamos falando em 5,5%, 6% de gordura, a gente está falando em 4% de proteína, né? Um leite com em torno de 14,5%, 15% de sólidos. Então, Alta qualidade, nossa. Alta qualidade e alto rendimento industrial. Com então, certeza. quando a gente fala em rendimento para a produção de queijos, rendimento para a produção de leite em pó, então a gente vai falar num leite que é mais interessante para a indústria. Sim. Além disso, a gente tem uma vaca que ela é mais rústica, né? Ela tem menos problema de casco, ela tem menos problema de parto. Ela é um animal que emprenha mais fácil. Então, essa eficiência reprodutiva, essa maior persistência no rebanho por ser um animal que adoece menos, assim, ela é um animal que ela é ambientalmente mais sustentável. Então, hoje tem estudos que mostram, né, que a raça Jersey ela é a mais sustentável do ponto de vista de pegada de carbono e tudo mais. O sistema de produção, né, a partir de vacas Jersey, para a produção de queijos. Então, foi comprovado biologicamente, né, que a Jersey ela emite menos metano. Ela tem uma digestão, né, ela é mais da eficiente alimentação. na digestão da fibra. Exatamente. Sim. Ela é mais eficiente na digestão da fibra. É uma condição genética da raça mesmo, de alta e tem performance. outros fatores também, porque quando tu vê o sistema de produção como um todo, porque a gente não pode pensar só na vaca individual que produz. Então, assim, é uma vaca que dura 3,5 lactações. Então, eu preciso de X% de animais para repor essa vaca, né? Claro. E a reposição dela, então... Qual é a contagem? Sai uma, entra duas, Não, três, sai uma, entra uma. Né? Não tem o preparo. Tá. Então, se a vaca vai durar 5 anos, eu preciso reter 20% das minhas fêmeas, né, por ano para conseguir repor aquele rebanho. Né? Então, 20% de reposição seria uma taxa aceitável, uma taxa legal de trabalhar nos rebanhos. Porque a vaca ela vai produzir bem até a terceira, quarta cria, depois ela vai diminuir a produção. Né? Então a gente vai ter essa reposição das fica mais das caseiro, peças. Né? Fica mais para produção caseirinha ali, até onde ela vai. Até onde ela vai. Claro que a gente tem vacas que duram aí nos rebanhos 10, 12 anos, mas o auge de produção dela seria a terceira, quarta cria. Então a gente... a reposição que eu preciso por ela durar mais lactações é menor. E além disso, o animal ele é menor. Então, eu tenho 10 mil quilos de novilhas Jerseys, né? Elas vão significar mais unidades, né, do que 10 mil quilos de novilhas holandesas. Então, para eu repor, né, o meu rebanho, eu tenho muito mais peso na recria com um gado holandês do que gado Jersey. Porque eu preciso de mais animais na reposição e os animais são maiores, mais pesados. Isso é um grande impacto no meio ambiente que às vezes a gente não considera. Então, são tudo isso. Só que tudo depende também de que lado tu vê a conta. Agora, deixa eu falar um pouquinho, né, do holandês, para eles não ficarem bravos comigo. Tem isso também, né? Tem isso. Porque se eu falar em produção de leite fluido,
volume de leite, sem considerar Sim. o coisa. Então, a conta vira. Daí claro, o holandês é mais eficiente. Eles têm mais eficácia nesse então, ponto, a gente tem que... A gente pensa assim, ó, as o equilíbrio, o né? que a gente tem, assim, as duas raças são eficientes na produção de leite, são raças bem especializadas para produção de leite e elas, dentro das suas especificidades, do ambiente que tu vai querer e o sistema de produção que tu vai poder dar para esses animais, vai escolher uma raça ou outra, né? Claro. E hoje, quantos produtores no Rio Grande do Sul tem o Jersey hoje tem... Lido com o Jersey. Na associação, né, que estão registrando animais, a gente tem 106 associados hoje. Mas o número de rebanhos com Jersey, ele está em torno de 80% dos rebanhos tem algum animal Jersey, né? O que falta é a gente registrar esses animais. Isso é importante. E aí que está o nosso grande desafio, né? Porque, assim, ó, como que a gente vai ser uma entidade representativa, né, da raça? Com selo, né? E brigando pelos interesses da raça, sim, a gente tem que estar presente em todos os produtores que têm animais da raça Jersey, né? Então, o nosso desafio realmente é aumentar. Né, na nossa gestão, agora a gente começou esse ano, né, no Jersey, na presidência, né? Então, assim, o nosso grande desafio é aumentar essa representatividade. Né? Então, o que não digo qual é o empecilho, mas o que falta nesse processo, assim? Às vezes o produtor não enxerga a necessidade, né, de registrar os animais, né? Ele não enxerga benefício nesse registro. Em dizer que é uma Jersey, sendo, né? Tipo, ela é pura, mas não tem registro. Eu brinco muito, né, que é que nem a música do Cleiton e Cledir, né? O puro que não tem registro, é virgem, só que morou no Rio. Morou no Rio, não dá pra gente saber se é mesmo, né? Mas tem toda a razão. É importante. Né? E não é só esse serviço cartorial, né? A gente tem que evoluir nisso, assim. Então, eu não entendo produzir animais, porque a gente fala, né, quando na produção animal a gente tem o manejo, a gente tem a alimentação, a gente tem a sanidade e a gente tem a genética. E daí como é que eu trabalho essa genética se eu não controlo ela? Como é que eu vou aumentar, né? Então, assim, é um dos pilares da produção, é um dos pilares da produção. Eu posso produzir leite com uma vaca que não tem registro nenhum e ela vai me produzir filhas que o valor de venda dela é bem inferior a uma que tem registro. Eu não coleto dados daquele animal, né? Então eu não sei. Como é que tu seleciona teus animais dentro da propriedade? Se tu não faz controle leiteiro, se tu não faz classificação linear, né? Que é uma avaliação do fenótipo do animal, que está muito relacionado com fatores para a produção de leite e longevidade. Como é que eu seleciono os animais dentro da minha propriedade? É a mimosa. A mimosa fica a beleza. A mimosa, a beleza e a fortuna. As outras eu vou vender. Então, a gente precisa ter dados, né, para selecionar. Hoje em dia, não tem, quem sabe, talvez. Não, tem que ter. Porque hoje em dia você está concorrendo pelo mínimo do mínimo, pelo centímetro, né, no mercado. Então, se você consegue ter, pela lógica que você está falando, pelo que você está brigando, né, está impondo um bom sentido, né, o profissionalismo da raça, ou seja, a gente precisa ter, né, o selo, porque para garantir também, inclusive, bons investimentos, garantir também posicionamento de mercado e expandir, não é isso? Não, e tipo assim, eu vou falar bem da raça Jersey. Vamos... Muita gente liga, né? Eu quero começar no Jersey, quero comprar Jersey, coisa. Claro. Quem que tem para oferecer? Para eu poder indicar alguém, tem que ser alguém que tenha os controles, né? Não adianta eu vou dizer, indicar que é amarelinha. É boa, tem boa performance e tal, mas cadê os dados, né? Ou cadê a minha certificação? Porque depois que ela deixa de produzir, ou seja, ela não tem um nível de produção satisfatório para o dia a dia, né? Para a grande produção, ela pode ficar daí ou na questão mais agricultura familiar. Ela pode depois, ainda servir mas depois como, tem um fim, e aí você vaca. qualifica como. Porque E a produção desse animal, né? A gente acabou de falar que eu preciso de 20% da reposição, né? Então, se eu tenho 4 crias desse animal, ou 5 crias, vamos facilitar, eu preciso para a reposição dela no rebanho só uma. As outras 4 eu preciso vender. Isso, e daí eu vou vender por que preço, né? Se você tem certificação, você consegue manter um nível de preço e pode até às vezes brigar, porque, se não me engano, me corrija, né? Se eu falar bobagem, me corrija aqui. Se não me engano, a Jersey é um animal que tem uma alta performance também na carne.
né? A qualidade da carne do Jersey, ela é bem reconhecida. A gente tem um animal com bastante marmoreio. Mesmo sendo com um tempo de vida no leite, como a gente diz, O né? problema dela só que os frigoríficos não gostam muito é o rendimento dela, né? Porque é um animal que rende pouca carcaça, mas né? é pra uma carne mais gourmet, mesmo que seja de bicho de mais tempo, né? Ela ainda mantém essa capacidade, pelo que agora fala. Bem difícil, né, da gente ter esse aproveitamento, né? Agora falando um pouco assim ó, da situação do Jersey hoje, do leite hoje, né? Então vocês devem estar vendo. A gente chegando nesse ponto agora. Acompanhando assim as repercussões que a gente tem na mídia, né? Então assim, ó, o Jersey, a gente tinha feito uma opção já no início do ano, né? Que a gente tem no Jersey o Circuito Nacional da Raça Jersey. Sim. Então são etapas nos estados e que os campeões dessas etapas, eles competem virtualmente num julgamento no final do ano para os grandes campeões nacionais. Então, os campeões do circuito são definidos de forma online. A gente criou esse circuito quando a gente tinha essas barreiras sanitárias que a gente não podia participar. Então, uma vaca de São Paulo não podia competir com a de Santa Catarina. Sim. E hoje ainda não pode, né? A de São Paulo não pode competir, mas ao menos as paranaenses e as gaúchas podem competir. Já estão, isso. Mas nem todas, né? A gente, por exemplo, tem da nossa propriedade uma campeã nacional que ela não pode entrar em Santa Catarina, porque por ser um animal mais velho, ela já foi vacinada para aftosa, então ela não pode entrar. Então elas nunca vai poder competir presencialmente numa exposição com a campeã lá em Santa Catarina. Então a gente tem esse circuito. O circuito tem uma adesão muito grande de produtores, então envolve os criadores de Jersey do Brasil todo. E a etapa nossa, tradicionalmente, a gente vinha fazendo na Expo Inter. E a gente estava com dificuldade de conseguir um número grande de animais para participar. Consigam vir em loco. Porque são 11 dias de exposição, a gente tem muitos custos aliados a isso, né? Então, custos de alimentação, custo de manter as pessoas aqui por todo esse período. E a gente não estava conseguindo ter um número de animais expressivo, né, nessas etapas. Então, a gente definiu fazer a etapa do Circuito Nacional na FenaSul. Então, faz sentido. Na FenaSul nós fizemos e Realmente a gente teve a etapa mais forte do Circuito Nacional foi então na FenaSul. A gente teve 110 animais em pista, né? Então vieram produtores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a gente veio de todas as regiões, então da região sul, da metade norte, da fronteira oeste, a gente teve produtores de todo o estado. E foi uma feira de muito sucesso. Então, mas a gente sabia que no momento que a gente... Quantos animais você conseguiu? Em pista a gente estava com 110 animais, né? E tinha mais os animais do concurso leiteiro que acabaram não indo para a pista, então a gente tinha uns 120 animais aí bom número. No parque. Sim, bem razoável. Na verdade, a gente não fazia esse número desde a década de 90, assim, a gente não tinha esse número de animais no parque. E então foi uma decisão acertada, só que daí, claro, agora na Expo Inter, não sendo circuito, a gente teve uma queda muito, e aliado a esse momento do leite, né, então a gente teve uma queda muito grande na participação. Bem complicado, né, porque não adianta, isso é uma política, não é só estadual, né. E a gente pensa assim, ó, o leite não está numa situação boa, se vocês conversarem com o pessoal que vende insumos para a produção, né, então maquinário, equipamentos de ordenha, tudo, tá todo mundo esperando, né? Ninguém tá comprando nada, tá todo mundo em compasso de espera. E isso afeta, né? A gente acaba não conseguindo convencer o produtor a vir, né? É uma cadeia muito grande, eu acho até há uma displicência, né? Na minha opinião, de observadora, né? De jornalismo econômico, né? É uma displicência, porque é uma cadeia tão grande que envolve, né? Não é só ali o leite, né? Você tem todo uma cadeia de produtos, subprodutos, né? Não só na parte humana, mas também até animal também, né? Inclusive, alguns substratos que saem do leite são retirados em pesquisa para a planta. Então, é uma coisa muito maluca, né? É como se estivesse assim fazendo uma sanfona assim, né, do produtor, né? Nós estamos na fase mais apertadinha. Apertar ao máximo, né? Então eu acho que a grande indústria tem que ter um ponto de equilíbrio, porque do jeito que tá. E não é só a indústria de leite, né? Na verdade, nesse momento, os players que estão sendo os grandes vilões da cadeia nem são as indústrias processadoras nacionais. São as empresas que consomem o leite em pó, né? Então, a indústria... Porque se a gente pensar o consumo de leite no Brasil, 178, 180 litros habitante ano,
ele não é de leite fluido, né? Ele é de equivalente litros, né? Então é em leite em pó, em manteiga, em todos os deles, em queijo, né? As indústrias todos os de produtos. processamento, e daí, né, na verdade, as indústrias que estão trazendo esse leite, então a indústria do chocolate, a indústria das massas, pães, biscoitos, tudo isso, então, em vez de comprar o leite em pó produzido no Brasil, estão comprando o leite em pó produzido em outros mercados. Ah, mas isso é mercado, isso é livre mercado. Na verdade, a gente tá mas sujeito... se você pega e faz uma reserva de mercado pro vinho, por que não vai fazer pro leite? Não faz esse sentido. é um momento que o setor está precisando de proteção. Politicamente, eu acho o setor está precisando de proteção. E a gente vai assim, ó, o ano passado, quando caíram essas tarifas do Mercosul, o preço no mercado internacional da tonelada de leite em pó estava em $5.000 a tonelada. Agora está em 2.800, 2.400. E daí, o que causou essa queda do preço do leite no mercado mundial? Se fala muito em desaceleração da China, né? A China parou de crescer e não está comprando, e daí deu essa queda. Na verdade, a subida, o preço estável dessa tonelada é uns 3.500. E daí, nesse preço, já não é competitivo entrar no Brasil. Com certeza. Então, a gente espera passar por esse momento. Vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver, mas realmente a gente espera do governo um auxílio de proteção mesmo, tem uma política de proteção ao nosso para ao nosso equilibrar produtor. o mercado, né? Fazer alguma regulação aí à necessidade. Porque se a gente pensar assim, ó, o aspecto distributivo da renda do leite nos municípios, ele é impressionante, né? Vamos fazer uma conta básica, assim, um produtor de 100 litros de leite, né? 100 litros de leite hoje a R$2, são 3.000 litros no mês, são R$6.000 que uma família fatura, né? É um dinheiro que ela gera no município. E é uma família, né? Porque é uma unidade pequena que vai estar gerando essa renda. E esses R$6.000 não ficam com ele, né? É o que paga a luz, é o que paga o supermercado. É o custo, investimento. Custo e investimento necessário. Então, esses volumes, assim, é um aspecto distributivo muito legal, assim, porque não são grandes fazendas, né? A gente não está falando aqui de unidades de 2.000, 3.000, 4.000 litros, né? A gente está falando em propriedades que produzem 100, 200, 300 mas que litros. são a maioria. São a grande maioria. No Sul, a pequena e média propriedade são a maioria. Se contar os grandes, há um desequilíbrio. Os pequenos e os médios são a maioria. Sim. Né? Então, eles têm que balizar o mercado. Então, realmente, a gente precisa dessa... Nesse momento, estamos precisando dessa proteção. E essa conversa com a FETAG, que aí é o parceiro de vocês direto nisso É bem parceiro nessa nossa discussão. Muito mais também, que a Farsul. Exatamente. Então, né, acho que a conversa vai ter que ser bem mais direta com o governo federal, porque não é só com o governo. Isso é uma política nacional. Isso é política nacional. A gente não precisa balizar. Eu acho que a gente precisa, daqui a pouco, também ter aí um equilíbrio da Conab e ter, daqui a pouco, um órgão fiscalizador dessas questões de mercado que eu acho que não tem. Tem, mas não atuam, né? Exatamente. Eu digo, não tem. Tem para uns e não tem para outros, que acaba tendo um desequilíbrio do mercado no agro, né? E a gente vê assim, ó, o leite sempre é o primo pobre, né? Hoje mesmo eu vim escutando na rádio, no caminho vindo para cá, então falando da produção de milho. Claro. Porque a produção de milho é muito crítica para o setor de alimentação animal, né? Porque suínos e aves dependem muito. E daí eu digo, a vaca de leite não come milho. Não come, oi. Sabe? Quem diz é a que base não come, da dieta, né? Exatamente. É silagem de milho e milho grão. Então, a gente tem que aparecer, sabe? As pessoas têm que internalizar isso também, que o leite é produção animal, que depende da agricultura, que depende da situação. E a gente vai lutar por isso, né? Essa é a tua bandeira, a tua batalha. Sim. Né? Que legal, vou acompanhar isso de perto para ver essa evolução, sabe? Que eu acho que com essa postura positiva, porque tu tá colocando uma postura positiva, tu não tá com um argumento negativo, porque a gente a gente tá com dificuldade, não. Nós temos dificuldades, mas estamos olhando para o futuro. Sim. Pelo que eu estou notando da tua forma a tua posição das coisas, as entrevistas que já deu, enfim, essa é a postura. Não, nós temos que olhar para o futuro e o nosso caminho é chegar lá.
E objetivamente a gente está com uma perspectiva otimista, porque assim, a gente vem de 3 anos de dificuldade climática. É verdade. Então, assim, ó, o custo da nossa alimentação do gado aumentou demais. Claro. E a gente está com uma esperança agora, que é um ano de El Niño, que a gente vai colher uma safra de milho boa, então isso barateia muito a nossa, o nosso principal custo, que é a alimentação. Então vamos olhar, talvez a gente tenha que sobreviver esse ano mais. Mas vamos aqui pra gente, né, encerrar nossa conversa, eu quero saber. E a Ângela, produtora, me conta um pouquinho mais. Nós temos uma propriedade, eu sou a 2ª geração de produtores de leite, né? O pai, na verdade, eu assumi as vacas que o pai tinha em 2004. Eu e o meu marido, eu sou veterinária, né? O meu marido também. Então, a gente... Aonde? Em Santa Rosa a gente tem a propriedade, né, no noroeste. Então, Santa Rosa, que legal. É uma região bem quente, né, uma região que tem essa desafio aí da produção de leite, porque a gente tem verões muito quentes. Exatamente. Então a gente tem um sistema de produção com gado confinado, em sistema de compost barn, né, que é esse sistema em que tu faz a cama de compostagem, os animais ficam ali, né, então tu produz o composto pronto já para ir para a lavoura. Claro. E a gente trabalha, então, nós estamos com 50 vacas em ordenha, em torno de 1.200 litros de leite. Era para estar produzindo mais, mas com a qualidade da comida é o que a gente vai conseguir produzir esse ano. Não. E qual seria uma alternativa, assim, viável, que não existe, assim? Eu acho que vocês também devem pensar também em inovação, né? O que a gente pode introduzir que é viável, que a gente possa substituir o que daqui a pouco está em carência? Vocês têm essa linha de pensamento? O que a gente precisa trabalhar com mais segurança alimentar, né? Então, tu vai conseguir trabalhar em segurança alimentar com mais água, né? Depois que a gente passa esses períodos de escassez, assim, a gente vai buscar alternativas de irrigação, claro. Depois, e que realmente a gente precisa. Só que então, daqui a pouco eu vou ter que mudar a propriedade de lugar, porque assim, na minha região ali não é muito fácil a armazenagem de água, não são muito ricas as fontes. A gente tem o custo dos equipamentos é alto também, mas vai ser um caminho que a gente está perseguindo, assim, a gente vai ter que buscar alternativas de mais segurança, né, para produzir. E tem que pensar isso na ponta, né, porque agora me passou pela cabeça coisas assim, em regiões onde tem uma escassez de água. Eu acho que nós estamos aqui no RS Innovation Agro, né? Então nós estamos com startups, aquelas que estão pensando, tem startups aqui que estão só na parte da ideia, ou seja, buscando investidor para essa. Se a gente pensar assim, ó, que Israel é onde tem as melhores médias de produção de leite, estão em Israel, né? Onde tem água, né? Então a gente se sente muito inútil, né? Num lugar que a média é 1.800 milímetros de chuva por ano, a gente não conseguir produzir. Não consegue. Mas isso é uma lição. Eu acho que nesse espaço aqui, né, daqui a pouco, né, sendo presidente de uma associação, fazer essa aproximação, né, com startups aqui que estão com alguma ideia e trazer também de fora, de Israel, né, pode ser, porque eles estão a tecnologia mesmo, né? E não digo que seja tão fácil, mas eles estão super abertos, né? Então, tem uma ideia lá, tem uma tecnologia que você adapta aqui com um startup daqui, sabe? Então, esse é o momento de fazer isso, é o momento da gente procurar, realmente. Existe E a gente trabalha, né, no Brasil com um sistema de irrigação que é o que mais gasta água, né? Com certeza. Que é pivô, né? E, inclusive, várias empresas, eu conheço uma que agora foi vendida a Rivus, que nasceu em Israel, né, que sempre batalhou muito essa questão de fazer a gestão inteligente da água, trabalhar com fertirrigação, com micro-irrigação, com gestão de água, porque se eles conseguem ter alta performance na agricultura, num lugar onde não tem água, ou seja, também criar água. Porque você pode criar água. Não, mas né, hoje a do gente próprio joga ar, a água do próprio ar, tu cria água. Não, mas né? E nós temos nos sistemas confinados, a gente tem a água que está junto do esterco, que é um problema para nós, né? Então você reusa. Então, eu acho que daqui a pouco o caminho é a alta tecnologia com ideias, às vezes, simples. Ou seja, tem coisas que às vezes não precisa de bilhões de dólares, né? Não vou nem falar em reais. Não, é juntar uma ideia aqui, uma realidade que tem que ser adaptada ali, não adianta. Né? Então, pega a ideia de fora, né? A forma de pensar, o mecanismo ou a fórmula que já está pronta e adapta. Né? Então, eu acho que esse é o espaço. Acho que o Gerson pode se emanar, né, dessa atmosfera aqui para essa solução. Sim. Daqui a pouco correr na frente dos outros. Isso aí. Não é verdade? Mas que conversa boa. Boa. Adorei conversar contigo, Ângela. Olha, assim, te desejo assim
né? Uma presidência, assim, na associação muito fecunda, né? E que você consiga dar o norte, porque eu sei que ideias ótimas você tem. Vamos né? lá, e estamos à disposição. Vontade, né? Vontade. E estamos à disposição lá na sede do Gersa, então, para quem quiser conversar, que se informar sobre a raça, a gente está aqui direto, né? Então, só nos procurar ali na sede do Gersa e no pavilhão do Gado Leiteiro. Que maravilha! Mais um Talkcast Febrac de sucesso, falando, que honra, com Ângela Marasquim, presidente da Associação de Criadores de Jesse do estado do Rio Grande do Sul. Que baita conversa. Agora eu tenho que encerrar e falar dos nossos patrocinadores, Talkcast Febrac, o patrocínio Diamante do Banrisul, patrocínio estratégico da Sebraex, patrocínio estratégico também da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, apoio institucional da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, realização Febrac e eu, Kátia Desessar. Muito legal, Kátia. Me diz como é que a gente pode compartilhar